Final do mês de julho, a equipe do Bahia Rural foi até o município de São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, para mostrar um exemplo de determinação de um empresário que queria realizar um sonho, a recuperação de uma fazenda colonial do século XVII. De longe, ela já chama a atenção. Incrustada no Monte Recôncavo e ao redor de uma área preservada de Mata Atlântica, a fazenda Engenho d'Água é um passeio pela arquitetura e pela história do Brasil. A fazenda fica em São Francisco do Conde, uma das principais cidades do Recôncavo baiano, às margens da Baía de Todos os Santos. Uma área que teve participação marcante no desenvolvimento do Brasil colônia. Era, na verdade, a principal veia econômica da Bahia nesse período, por onde toda a mercadoria produzida no Recôncavo era escoada para Salvador, de Salvador exportada para a Europa. Se você pegar o mapa da Baía de Todos os Santos, você vai perceber que saindo de Salvador, São Francisco do Conde é a primeira vila, é o primeiro ponto, né, de parada, de chegada de mercadoria que vem subindo do Recôncavo para cá, quanto descendo também, né, até chegar à Cachoeira. A principal mercadoria da época era a cana-de-açúcar, que dominava as lavouras do Recôncavo e era essencial para a economia do país. Na Europa, o açúcar era a novidade, né, a elite europeia consumia, né, era a mais nova droga daquele momento. A riqueza gerada pelo açúcar ajudou a erguer dezenas de fazendas na região, mas elas também entraram em decadência junto com a economia canavieira. Muitas ficaram abandonadas e viraram ruínas. Foi assim que Mário Ribeiro encontrou a Engenho d'Água, quando comprou a fazenda em 2002. Nos últimos 14 anos, ele conseguiu recuperar a Casa Grande, reerguer as varandas e as paredes internas. Dentro da sede, todos os detalhes ressurgiram. O salão nobre, os arcos de madeira, a decoração clássica. Esforço para resgatar o legado da fazenda, que teve forte participação na história da independência na Bahia, através dos antigos donos, a família Bucão, ligada ao Barão de São Francisco. Falam os historiadores que Joaquim Inácio Siqueira Bucão arregimentou 1.100 soldados na vila de Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco para lutar em Salvador e transformou essa casa em hospital no período da guerra, para receber os feridos da batalha. Neste cenário foram tomadas decisões que influenciaram diretamente os rumos do Brasil, segundo os historiadores. O Joaquim Inácio Siqueira Bucão, né, que era o Barão de São Francisco, um homem totalmente envolvido com a economia e a política do Brasil, foi também um dos organizadores de uma junta que foi montada aqui no Recôncavo para governar a Bahia. O objetivo era separar o Brasil de Portugal. No auge da economia canavieira, essa fazenda chegou a ter cerca de 300 escravos. E foi para homenagear todas as pessoas que trabalharam aqui que o dono da fazenda decidiu fazer este painel artístico, assinado pelo artista Zeque, aqui do Recôncavo mesmo, onde a gente consegue ver essa mensagem aos irmãos que com o sacrifício da vida introduziram a agricultura no Recôncavo e hoje, com seu consumo, mantém a pujança da economia. Eternos agradecimentos da Fazenda Engenho d'Água. O casarão, anexo à Casa Grande, em estilo neoclássico, foi construído no início do século passado só para receber autoridades. O Barão de São Francisco, Joaquim Inácio Siqueira Bucão, ele recebeu o rei Balduíno, o rei da Bélgica. Já o nome Engenho d'Água vem das fontes que brotam na fazenda. Nós temos a fonte do Barão de São Francisco. O barão só bebia água específica de uma fonte. Nós temos a fonte do Milagre, próximo da igreja. E por falar em milagres, os sinais de fé nos levam até outro ponto especial na fazenda, a igreja. É uma capela em estilo renascentista, construída no século XVIII. A igreja chegou a ficar assim, destruída, mas foi totalmente recuperada. O teto, a área da sacristia com o antigo ossuário, onde os antigos donos eram enterrados, e os alpendres, com 8 lados iguais. Foram mais de 9 anos de reforma e cada detalhe recebeu atenção especial. Esse gradil antigo foi todo recomposto ao redor do templo e veja só esse sino. Ele é bem antigo e tão potente que dá para ouvir o som a mais de 600 metros de distância.
padroeiro é Bom Jesus das Bolsas. A imagem sacra que se impõe no altar é original. Também estava danificada e levou mais de 1 ano sendo restaurada. Para seu Mário, um símbolo de fé. Fiz uma promessa ao Senhor Bom Jesus de Bolsas. Se eu conseguisse concluir o serviço da casa, eu recuperaria a igreja. E foi assim uma coisa de uma emoção muito forte no dia que nós conseguimos trazer de volta a imagem para dentro da igreja. A igreja fica no alto do morro, com um mirante de onde se vê o bosque e a Baía de Todos os Santos. Um cenário tranquilo que impressiona e encanta. Não por acaso, ele vem se tornando um dos lugares preferidos de noivos que alugam espaço para casar. Dentro da casa grande, a noiva tem ainda direito a um quarto especial para se preparar para o matrimônio. Nessas ocasiões, a antiga senzala vira salão de festas e espaço para o buffet, preparado nas antigas cozinhas. Ao longo do ano, é nelas que são preparadas também as comidinhas para o tradicional forró de São João, forró do engenho, e as outras refeições que acontecem ao longo do ano, feitas com ingredientes fresquinhos da fazenda. A gente procura assim resgatar nossas receitas das nossas avós. A gente faz o doce do genipapo, a gente faz o doce de laranja também, as geleias, que a gente procura fazer geleias da fruta, da acerola, geleia do mel do cacau. Isso mesmo, cacau em pleno recôncavo. E veja só, é uma variedade muito produtiva, costuma dar muitos frutos em um só tronco. Agora me explique como é que vocês conseguem cultivar cacau aqui no recôncavo, já que a gente ouve muito falar em cacau no Baixo Sul da Bahia e no Sul. Veja só, Gel, cacau, ele exige temperaturas altas e umidade. E o nosso bioma aqui, que é Mata Atlântica, é o mesmo bioma existente na região cacaueira. A fazenda Engenho d'Água ela foi 100% introduzida do cacau catongo, que é um cacau autocompatível. O que significa? Ou seja, o cacau autocompatível é aquele que não necessita do inseto polinizador para a fecundação da flor. Então, ele se autopoliniza. A fazenda também mantém um sistema sustentável de produção, com área de reserva ambiental protegida e manutenção da atividade pecuária, floresta e lavoura ao mesmo tempo. O dono faz questão de preservar também a tradição de bom anfitrião. Nos oferece ali mesmo o cacau retirado direto do pé. É mais um luxo desta fazenda, que reconstrói o passado de glória, pensando no futuro. Muitas lágrimas eu já derramei, tanto de sacrifício para chegar onde chegamos, como de alegria em ver as pessoas felizes. Eu visualizo como uma ferramenta a mais para que eu consiga perpetuar esse patrimônio e oferecer isso às futuras gerações.